Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão para o concurso da fase. Eu sou a professora Franciele Rieffel e hoje eu tô aqui para te passar alguns detalhes que podem cair na tua prova, tá? É claro que aqui a gente não vai dar com, detalhamento, porque vocês já tiveram a nossa aula, com detalhamento lá sobre as competências de cada um dos órgãos, do presidente da fase, dos diretores. Então aqui é apenas, uma revisão. Lembrando, pessoal, que eu também considero que as competências são extremamente importantes e elas podem cair na tua prova. Eu não trago aqui porque são inúmeras competências, então isso demandaria mais tempo, que a gente terá aqui. Então, eu preciso e eu peço para você que vai prestar o concurso da fase, que você leia com muita atenção, dê aquela revisada quanto às competências, que eu acredito, que o examinador ele possa o quê? Trocar as competências para que você, não seja induzido ao erro no momento que você estiver, fazendo, prestando o seu concurso. Então, hoje nós veremos o quê? A lei número 11.800 de 2002, que é uma lei, pequena, vocês devem ter assistido a aula, mas se não assistiram, já fiquem sabendo, a lei 11.800, ela é uma lei muito pequena. E o decreto número 41.664 de 2002. Também esse decreto ele foi atualizado, pelo decreto número 51.880 de 2014. E como o teu edital traz lá, que as leis devem estar o quê? Atualizadas até a data da publicação do edital. Então, como esse decreto ele saiu em 2014, ele atualizou, o decreto número 41.664. Então, a gente vai começar pela lei número 11.800 de 2002, que traz o quê? Artigo 2º, deixa eu pegar a caneta aqui, já estamos com a caneta. Artigo 2º, fala que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul terá por finalidade a implementação e a manutenção do sistema de atendimento, responsável pela execução do Programa Estadual de Medidas Socioeducativas de Internação e Semiliberdade, efetivando as obrigações previstas na legislação vigente quanto às unidades de atendimento. Artigo 3º. A Fundação compete, grifa lá, a administrar a execução de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade previstas em lei federal, destinadas a adolescentes autores de ato infracional e não vítimas, tá? São toda essas medidas socioeducativas são para quem? Para os adolescentes autores de ato infracional. Muito cuidado com isso na hora da prova. Encaminhados pela autoridade, grifa lá, pela autoridade judiciária competente. Da estrutura. Aí a lei 11.800 ela traz a estrutura da fase. No seu artigo 6º, que diz: a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul será composta pela Direção Geral, pelo Conselho Fiscal e pela Corregedoria Geral. São os 3 órgãos que, farão parte da fase, que compõem a fase. Artigo 8º. Diz que será instituído um Conselho Fiscal, órgão com a atribuição de acompanhar, grifa lá, acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da Fundação Estadual ora autorizada. Então aqui ela já te fala, que será criado um Conselho Fiscal, justamente para acompanhar e fiscalizar o que está acontecendo, no orçamento da fase. Artigo 9, te traz o quê? Quais são os órgãos que compõem a direção geral? E você precisa saber disso? Precisa. É importante? É muito importante. Então vamos lá. Artigo 9. A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul será administrada por uma direção geral. Grifa lá, uma direção geral. Lembrando, o que é? Direção geral, Conselho Fiscal e Corregedoria Geral. Com a seguinte composição: inciso 1, presidência. 2,
diretoria administrativa. 3, diretoria de qualificação profissional e cidadania. E 4, diretoria socioeducativa. Não te perde, tá? Esses são o quê? É a composição da direção geral, tá? A fase é composta pelo quê? Direção geral, conselho fiscal e corregedoria geral. Dentro da direção geral é que nós temos a presidência, diretoria administrativa, diretoria de qualificação profissional e cidadania e a diretoria socioeducativa. Isso tudo é dentro da direção geral, tá? Não te perde nisso. A presidência, e aqui nós falaremos o quê? O que cada uma representa, quais são as funções para você saber e não se perder. No mínimo você vai ter o feeling. Se você não conseguiu ler, né, por exemplo, ali o decreto 41.664, você vai conseguir ter uma noção. Vamos lá. O que a presidência faz? Ela tem a representação legal da instituição, bem como a sua administração geral, de acordo com os preceitos legais vigentes. Então, ela representa e administra. Tá? Não te perde nisso. Já a diretoria administrativa, ela vai fazer o quê? Ela administra, ela tem essa função de administração financeira, patrimonial, de engenharia e manutenção. Então, tudo que for quanto administração financeira, patrimonial, de engenharia e manutenção, fica o quê? A cargo da diretoria administrativa. O que o examinador vai te trazer? Vai trazer que a diretoria administrativa só tem funções de administração financeira e patrimonial. E aí ele vai deixar o de engenharia e manutenção para trás. E não. É tanto de administração financeira, patrimonial, de engenharia e de manutenção, tá? Não te perde nisso. Diretoria de qualificação profissional e cidadania. E aí aqui eu te trago. Compete a diretoria de qualificação profissional e cidadania a assuntos referentes a recursos humanos. Então, tudo que se falar de recursos humanos, você vai o quê? Ligar à diretoria de qualificação profissional e cidadania. Por exemplo, lá, a qualificação do empregado da fase é por meio da diretoria de qualificação profissional e cidadania, tá? Apenas um exemplo aqui para que você tenha essa noção. Já a diretoria socioeducativa compete o quê? A coordenação técnica do Programa Estadual de Atendimento aos Adolescentes Autores de Ato Infracional, desenvolvido por meio das unidades que compõem o Sistema de Execução Socioeducativo. Então, gente, aqui é muito importante que você saiba o que cada um desses órgãos vai tratar, tá? Isso tudo dentro do quê? Da direção geral, tá? Não é dentro do Conselho Fiscal, não é dentro da Corregedoria Geral. Todos esses órgãos fazem parte do quê? Da direção geral. Não te perde nisso, tu precisa ter isso na tua mente. Artigo 11, e esse artigo 11, parágrafo 1º, é muito importante que você saiba, muito importante, porque fala dos impedimentos do presidente. Quem é que vai substituir o presidente? Né? No seu momento ali de impedimento, quem que vai substituir? Vamos ver. Artigo 11, parágrafo 1º. Nos impedimentos eventuais do presidente, far-se-á substituição por meio de, grifa lá, meio de delegação, pelos diretores da fundação legalmente investidos no cargo, na seguinte ordem e mediante revezamento. Então, quando houver um impedimento do presidente, quem vai substituir são os diretores. Os diretores substituirão o presidente. E com isso temos uma ordem. E qual é a ordem? Você precisa levar para a prova esta ordem. Preste atenção. Primeiro, diretor administrativo. 2, diretor de qualificação profissional e cidadania.
E 3, diretor socioeducativo. E sempre por meio de revezamento. No primeiro impedimento, quem que assumiu? Diretor administrativo. No segundo impedimento, quem é que vai assumir? O diretor de qualificação profissional e cidadania. No terceiro impedimento, diretor socioeducativo. E assim sucessivamente. Mas sempre seguindo esta ordem e por revezamento. Certo? Parágrafo 3º. Dentre os 3 diretores, obrigatoriamente, grifa obrigatoriamente, deverá pertencer ao quadro funcional permanente da fundação ora criada. Certo? Então, no mínimo, dentre os 3 diretores deve, pertencer ao quadro funcional permanente da fase. E com isso a gente entra agora no decreto número 41.664 de 2002, tá? Artigo 1º, e já esse artigo ele já está atualizado com o decreto 51.880 de 2014, que fala: artigo 1º, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, fase, é pessoa jurídica de direito privado. Direito privado, leva para a tua prova. O que eles vão te dizer? Que é pessoa jurídica de direito público, e não, é direito privado. Vinculada, grifa lá, à Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, com autonomia administrativa e financeira. Não é somente autonomia administrativa e não é somente autonomia financeira. É autonomia administrativa e financeira. Sem fins lucrativos, grifa aí, sem fins lucrativos, mantida pelo Estado, obedecendo aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e o disposto na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e regendo-se pela Lei número 11.800, de 28 de maio de 2002, e pelo presente Estatuto Social, com prazo de validade indeterminado. Grifa, prazo de validade indeterminado, tá? Desse artigo 1º é importante que você saiba, Pessoa jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos, com autonomia administrativa e financeira, sem fins lucrativos. Da estrutura. E aí, o decreto traz também que a fase é composta pelo quê? Que já vimos ali na Lei 11.800, pela Direção Geral, pelo Conselho Fiscal e pela Corregedoria Geral. E que esses órgãos atuarão de forma independente e autônoma, tá? Eles são independentes e autônomos, tá? Então, Direção Geral, Conselho Fiscal e Corregedoria Geral, tá? Não te perde nisso, saiba qual é a composição da fase. Aqui é importante você saiba, que a fase será administrada pela Direção Geral. Artigo 8º também traz, o decreto também traz quais são os órgãos que compõem, a Direção Geral. E vamos lá. Artigo 8º. A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, fase, conforme Lei 11.800, de 28 de maio de 2002, será administrada pela Direção Geral, assim composta: inciso 1, Presidência; 2, Diretoria Administrativa; 3, Diretoria de Qualificação Profissional e Cidadania; e 4, Diretoria Socioeducativa. Esses são os órgãos da Direção Geral, tá? Leva isso para a prova. Tira uma foto, com seus olhos, para que você não se perca no momento que estiver realizando as questões. Artigo 9º, parágrafo único. No caso de empate em decisões divergentes, que não são decisões que são consensuais, entre os 4 membros da Direção Geral, o presidente terá voto de Minerva. Então, ele vai decidir, no caso de ter empate, quem decide é o presidente, tá? Artigo 14. Aqui fala do quê? Do valor
em que os integrantes, né, da direção geral vão receber. Artigo 14. Os integrantes que compõem a direção geral, além das vantagens pecuniárias fixadas por decreto para o respectivo cargo, farão jus à percepção do 13º salário anual, auxílio alimentação / refeição, nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho vigente. Aqui é uma inovação, tá? Que entrou ali com o decreto 51.880. Gozo de férias anuais remuneradas de 30 dias, incluindo 1/3 a mais que o salário normal, nos termos da lei. Então aqui é importante que você saiba o que os integrantes vão receber. Os integrantes da direção geral receberão da fase pelo seu trabalho. Eles receberão o 13º salário, auxílio alimentação ou refeição, gozo de férias anuais, né, acrescida pelo 1/3. E aqui você sabe que entrou o auxílio alimentação e refeição, tá? Artigo 12. O presidente da fase será nomeado e exonerado pelo governador do estado. Lembrando aqui que com o decreto 51.880, o que trocou aqui? Governador do estado por chefia do poder executivo, tá? Então, aqui você deve considerar o quê? Chefia do poder executivo, tá? Artigo 14, e aqui traz também essa parte em que fala dos eventuais impedimentos do presidente, que nós já sabemos, mas vamos repetir porque também tem no decreto 41.664, que diz: o presidente será substituído por meio de delegação pelos diretores da fase legalmente investidos no cargo na seguinte ordem, mediante revezamento: diretor administrativo, diretor de qualificação profissional e cidadania e, por último, o diretor socioeducativo. Lembrando que deve ser respeitado o quê? A ordem e deve ser em revezamento, tá? Do Conselho Fiscal. Artigo 21. Fica instituído o Conselho Fiscal. Órgão, grifa lá, órgão independente e autônomo, com a atribuição de acompanhar, grifa, acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, tá? Lembrem-se, o Conselho Fiscal é órgão independente e autônomo. Ele não é dependente da direção geral, tá? Ele é independente e autônomo. E esse slide aqui ele é muito importante para a tua prova. Por quê? Porque antes, apenas pelo decreto 41.664, o Conselho Fiscal ele ia se reunir ordinariamente a cada 15 dias. Com a vigência do decreto 51.880, passa a ser a cada 30 dias. Então vamos lá. Vamos ver o artigo 26. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, grifa ordinariamente, a cada 30 dias. E extraordinariamente, quando convocado pelo presidente do Conselho Fiscal, veja bem, quando convocado pelo presidente do Conselho Fiscal ou pela direção geral da fase, tá? Então tem essas duas possibilidades. Ordinariamente, o Conselho Fiscal vai se reunir o quê? Ordinariamente a cada 30 dias e extraordinariamente quando convocado pelo presidente do Conselho Fiscal ou convocado pela direção geral da fase, tá? Não te perde nisso, é importante saber. Examinador adora quando se fala em dias, quantos dias vão se reunir, quando, em qual prazo, eles adoram. Artigo 27, fala o quê? De vedação. Então, atenção aqui. O que diz o artigo 27? É vedada, grifa lá, é vedada. E o que significa vedada? Significa é proibida. É vedada a participação de empregados da fase na composição do Conselho Fiscal. Então, não pode participar do Conselho Fiscal
o quê? Empregados da fase. E aí o parágrafo único ele te traz algumas nuances, né, sobre a indicação. Pode indicar um parente? Pode indicar um parente? Não, não pode. O parágrafo único ele te traz o regramento. E ele te diz o quê? Não poderá haver indicações para a composição do Conselho Fiscal de nenhum representante, nenhum, com parente, grifa, com parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, grifa, colateral, até o 3º grau. Então, pode indicar parente em linha colateral até o 1º grau? Não. Pode indicar até o 2º grau? Não. Colateral até o 3º grau? Não. Parente em linha colateral até o 4º grau? Com 4º grau de parentesco, pode? Aí pode. Até o 3º grau é o limite da nossa vedação. A vedação vai até o 3º grau. Isso quando for linha colateral. Se for linha reta, não pode, tá? Em nenhum grau, ok? Junto aos integrantes da direção geral e das respectivas assessorias, tá? Então aqui é importante que você saiba desses detalhezinhos, tá? Artigo 29. O que fala? Aqui fala da extinção do mandato. Quando que será extinto o mandato? Artigo 29. Extinguir-se-á o mandato dos conselheiros antes do término, nos seguintes casos. Inciso 1, com a morte. 2, com a renúncia, quando o próprio conselheiro ele não quer mais atuar. 3, ausência a 3 reuniões consecutivas, uma atrás da outra, faltou 3 vezes. Ou 5 alternadas sem causa justificada. Se ele justificar, tá ok. Se não justificar, aí o que acontece? Extingue o mandato do conselheiro. Inciso 4, comportamento incompatível com as funções ou condenação criminal transitada em julgado. O que significa transitada em julgado? Quando não cabe mais recurso. Ou condenação em processo administrativo disciplinar, tá? Tem essas 2 possibilidades de condenação. Ou é condenação criminal, veja bem, é criminal, transitada em julgado. Se for apenas condenação criminal, não vai extinguir o mandato, porque precisa do quê? Precisa do trânsito em julgado. Precisa o quê? Não ter mais o quê? Não pode mais caber recurso. Isso tudo pela presunção de inocência, o princípio da presunção de inocência. Ele é inocente até que se prove o contrário. E com isso, se cabe recurso, ele ainda poderá o quê? Interpor recurso e comprovar a sua inocência. Mas temos essas possibilidades. E entrou, né, com o decreto 51.880, o quê? A condenação em processo administrativo disciplinar. Não te esquece desse último detalhe, tá? Artigo 25 diz que os conselheiros serão nomeados pelo governador do estado para exercerem mandato de 2 anos, com possibilidade de uma única recondução por igual período. Então, pode ser reconduzido. Não te esquece disso, poderá ser reconduzido. Entramos agora na Corregedoria Geral. Artigo 28. Fica instituída a Corregedoria Geral da fase, órgão permanente, independente e autônomo, composto por empregados regularmente, exclusivamente investidos na função de corregedor, para exercerem a atribuição de correição. A corregedoria será composta por 3 membros titulares e seus respectivos suplentes. Então, quantos membros compõem a corregedoria? 3 membros titulares e seus respectivos suplentes. Artigo 32, parágrafo 1º. Esse artigo aqui é interessante, que diz o quê? Que os integrantes da corregedoria, obrigatoriamente com formação jurídica, dentre os 3, será o quê? Terá formação jurídica. Serão escolhidos entre empregados do quadro de empregos permanentes e do quadro de cargos e empregos em extinção. Grifa lá,
com notória idoneidade funcional, ou seja, é aquele empregado que é exemplar, ele cumpre com a sua função com maestria, é um excelente empregado da fase. Sem nenhuma penalidade administrativa registrada em seu prontuário, com certidões que comprovem, grifa lá, idoneidade civil e criminal, ele terá que apresentar essas certidões que comprovem que ele é idôneo civilmente e criminalmente, bem como experiência em chefia adquirida no desempenho de suas funções junto à instituição, de no mínimo, grifa, no mínimo 3 anos. Então, esses integrantes precisam comprovar no mínimo 3 anos de chefia, mas tem uma exceção para um dos integrantes, que é o quê? Isentado desta última exigência, o integrante com formação jurídica. Então, dos 3, um terá obrigatoriamente formação jurídica. E esse um com formação jurídica, ele não precisará ter no mínimo 3 anos de experiência em chefia, tá? Ele não precisará. Já os outros 2, né, que não precisarão obrigatoriamente ter formação jurídica, não, eles precisam respeitar esse mínimo de 3 anos em experiência como chefe, tá? Então, aqui, o que precisa ter? Notória idoneidade funcional, sem nenhuma penalidade administrativa registrada em seu prontuário. Eles devem o quê? Comprovar o quê? Idoneidade civil e criminal por meio de certidões. E, no mínimo, 2 deles terão o quê? Terão que comprovar, no mínimo, 3 anos de experiência em chefia, tá? Adquirida no desempenho de suas funções. E essa última exigência de, no mínimo, 3 anos de experiência em chefia, o integrante que tem formação jurídica não precisará preencher esse requisito, tá? Então, com isso, a gente finaliza o nosso aulão quanto à Lei 11.800 de 2002 e sobre o Decreto 41.664. Eu espero que você tenha compreendido de uma forma ampla essa revisão que eu te trouxe os principais detalhes, mas não esquece de estudar as competências, tá, gente? Dá uma revisadinha, tá? Hoje é véspera de prova, o que você faz? Dá uma revisada, olha direitinho ali, palavras-chave. Qualquer coisa você pode me chamar lá no Instagram, @FrancieleRieffel, a gente conversa, não vai ter problema. Fica com Deus, um beijo, tá? Tenha muita fé, vai dar certo, tá, gente? Contem comigo e uma ótima sorte na prova, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.